Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Nós estamos aqui mais uma vez com o objetivo de estudarmos a Palavra de Deus neste tempo de isolamento, distanciamento social. E a nossa alegria é podermos ter esta liberdade de nos reunirmos, mesmo que de forma digital, através de uma gravação, para meditarmos um pouco naquilo que Deus tem revelado a nós nas Sagradas Escrituras. Hoje é quarta-feira, o nosso estudo bíblico será baseado no livro de Hebreus e, portanto, então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, capítulo 10, a partir do versículo 37, e nós vamos ler até o capítulo 11, versículo de número 3. Hebreus, capítulo 10, versículo 37 até o versículo 3 do capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus: Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E o texto-chave para a nossa meditação, o versículo base, é o versículo 38, um texto muito conhecido da Igreja Reformada. O meu justo viverá pela fé. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe na meditação na sua palavra. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer nesta noite porque sabemos que o Senhor tem sido fiel para conosco e tem nos dado, ó Deus, muitos ensinamentos neste período de isolamento, de crise, envolvendo toda esta pandemia. Nós louvamos o Teu nome porque quando nós buscamos na Tua palavra, nós encontramos ânimo, refrigério e, acima de tudo, ó Deus, a orientação do Teu Santo Espírito. Ó Deus, e mais uma vez nós estamos aqui com o propósito de estudarmos a Tua palavra e é desejo do coração da Sua igreja que o Teu Santo Espírito fale conosco mais uma vez. Por isso, ó Deus, nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção, o Teu cuidado neste momento tão importante para todos nós no estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, como compreender o mundo em que estamos vivendo e, mais do que isso, como nós podemos viver neste mundo? Os chamados primeiros filósofos do pensamento ocidental, chamados também de filósofos pré-socráticos, a partir do século VII a.C., iniciaram todo um movimento de transição no conhecimento, um movimento de transposição daquilo que eles chamavam de mitologia para a cosmologia. E esses filósofos do passado, filósofos antigos, da Grécia Antiga, começaram um movimento que deixou para o mundo ocidental o berço da sabedoria, o berço do conhecimento contemporâneo, moderno e contemporâneo de toda a sociedade ocidental. De modo que todos nós que fazemos parte do Ocidente seguimos a orientação do conhecimento desenvolvido a partir desses chamados primeiros filósofos. E uma das coisas interessantes desses filósofos foi que eles desenvolveram uma ideia para o conhecimento. Eles
trataram de algo que eles chamaram de cosmologia, ou seja, o estudo do universo, o estudo do mundo, a compreensão e o entendimento do universo e de todas as coisas que nos rodeiam. E a partir daquele momento, esses filósofos legaram ao mundo ocidental a busca pelo conhecimento a partir da razão. E para os gregos, os primeiros filósofos, nenhuma coisa poderia ser explicada, compreendida, entendida, senão pelo logos, ou seja, pela razão humana. E dentro desses conceitos que passaram a envolver a cosmologia, o estudo do universo, o estudo do mundo, decorrente desta visão desses primeiros filósofos, uma outra palavrinha foi cunhada na história do pensamento ocidental, a ideia de cosmovisão. Na verdade, a visão de mundo. A partir do meu conhecimento, da minha racionalidade, então eu olho para o mundo e eu tenho uma visão sobre o mundo, também chamada de perspectiva, e a maneira como eu compreendo o mundo, que eu lanço o meu olhar para o mundo a partir da minha cosmovisão, esta maneira de enxergar o mundo determina a maneira como eu vou viver no mundo. E então, para a filosofia, a cosmovisão nada mais é do que as ideias centrais, as bases do pensamento que me fazem olhar para o mundo de uma maneira tal, a partir desta maneira, desta visão de mundo, então eu determino a minha vida, a minha praxis, ou seja, a minha maneira de viver, a minha prática de vida. E isso é tão importante porque a reforma protestante do século XVI começou então preocupado com esta maneira de ver o mundo, de compreender o mundo a partir da razão. A reforma protestante então começou a desenvolver uma cosmovisão reformada, cristã, protestante. E uma das coisas mais interessantes que a reforma protestante do século XVI legou ao mundo ocidental foi que se eu apenas compreendo o mundo pela razão, só existe uma maneira de viver nesse mundo que a minha razão tenta compreender. E a única maneira de viver no mundo em que vivemos não é pela razão. Para os teólogos protestantes do século XVI, a única maneira de viver no mundo, neste mundo, é pela fé. E com isso, nós então entendemos que a base da cosmovisão reformada, da visão de mundo reformada, a ideia central da fé cristã e que nos motiva a viver no mundo é a fé e não a razão. É a fé e não a ciência. É a crença em Deus, a certeza de que existe um Deus ao qual nós podemos olhar, para o qual nós podemos olhar, confiar e saber que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. No cerne de toda a cosmovisão cristã está a fé. E Hebreus, no capítulo 11, inclusive nesse texto que nós já lemos, no versículo 6, o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E por essa razão toda a reforma protestante se desenvolveu, se baseou no grande lema conhecido: o justo viverá pela fé. E esta expressão aparece em 3 textos na palavra de Deus. No livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, nos textos de Paulo, de Romanos e Gálatas, Romanos 1, versículo 17, Gálatas 3, versículo 11, e nesse texto que nós lemos, de Hebreus, capítulo 11, versículo 38, nós temos então a base de toda a cosmovisão cristã, a maneira como eu enxergo e vivo no mundo. Nós temos a base que é: o justo viverá pela fé. Algo em comum nesses 3 autores,
o profeta Abacuque, o apóstolo Paulo e o autor de Hebreus. Para esses três homens, ou para esses três autores da palavra de Deus, nós entendemos que eles olharam para o mundo à sua volta, um mundo imprevisível, instável, marcado por uma natureza humana corrompida, distante de Deus, e esses três autores têm algo em comum. Eles descobriram que a única maneira de viver neste mundo é pela fé. O profeta Abacuque provavelmente viveu no século VII a.C., em um período em que um povo extremamente poderoso, chamado de caldeus, os caldeus então tentam invadir toda a região da Palestina e destruir todo o povo de Deus, e o profeta Abacuque antevê a chegada dos caldeus, e ele então se coloca na sua torre de vigia, ele busca uma resposta de Deus, ele espera que Deus comunique a ele uma revelação, uma ideia que pudesse ajudá-lo a levar o seu povo, o povo de Deus, a viver a vida neste mundo perigoso, instável, imprevisível. Então o profeta Abacuque, no capítulo 2, ele diz que se colocou na sua torre de vigia e ficou esperando uma resposta de Deus, e a resposta de Deus que veio ao profeta nada mais era do que o justo, o meu justo viverá pela fé. E por esta razão o profeta Abacuque então profere aquele cântico maravilhoso ao final do seu texto profético, dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, ainda que o mundo se torne um mundo vazio, sem provisão, de angústia, de medo, de preocupação, ainda assim eu continuo confiando em Deus e vivendo pela fé. O apóstolo Paulo viveu no primeiro século, um pouco depois de Cristo. No texto de Romanos, o apóstolo Paulo olha para a realidade da natureza, para a criação de Deus, olha para a realidade humana. O apóstolo Paulo então percebe a total depravação humana no início de Romanos, e ele então entende que a raça humana é uma raça caída, que se distanciou de Deus, marcada, engendrada pelo pecado, movida pela inveja, pela ganância, pela corrupção, pela torpeza, pela fragilidade, pela autossuficiência e por todas as deformações provocadas pelo pecado na vida humana. O apóstolo então percebe que o ser humano sujeitou a natureza, a criação de Deus, a esta vaidade impetrada pelo pecado sobre a vida. E neste contexto, o apóstolo Paulo, tanto em Romanos como em Gálatas, ele descobre que a única maneira de viver neste mundo marcado por uma natureza humana pecaminosa é pela fé. No capítulo 1 de Romanos, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo então diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o justo viverá pela fé. O autor de Hebreus também, tendo esta compreensão, provavelmente o escritor do livro de Hebreus escreveu o seu texto já na segunda geração de cristãos. 40 anos já haviam se passado após a morte de Cristo, e a primeira geração de cristãos já estava ali chegando no seu tempo de idade avançada, da velhice, e agora novos cristãos estão surgindo com o desenrolar e com o desenvolver do Evangelho, e o autor de Hebreus ali, preocupado com as perseguições, preocupado com as lutas desta igreja que depois de 40 anos tenta sobreviver e tenta viver naquele mundo incerto, imprevisível do primeiro século, o escritor de Hebreus então descobre novamente esta expressão da cosmovisão do cristianismo, a maneira de ver o mundo, de enxergar o mundo e de viver no mundo. Então ele expressa nesse texto do capítulo 10 e do capítulo 11 a sua compreensão da fé. E ele vai dizer: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo
viverá pela fé. O autor de Hebreus está querendo nos dizer algo extremamente importante e primordial para a nossa vida cristã. Enquanto Cristo não volta, esta era uma mensagem do cristianismo do primeiro século. O apóstolo Paulo falou sobre isso, os autores do Novo Testamento falaram sobre isso. Havia uma expectativa, uma esperança de que aquele Cristo que morreu e ressuscitou, que ele voltasse para redimir a sua igreja. No entanto, mais de 40 anos se passaram, Cristo não havia voltado, e o autor de Hebreus, então, preocupado com a fé daquela igreja, ele vai dizer o seguinte: olha, aquele que vem virá, aquele que disse, aquele que prometeu voltará, mas enquanto ele não volta, o meu justo viverá pela fé. Irmãos, o que o autor de Hebreus está querendo nos dizer é que a grande ênfase, o ponto base, crucial, umbilical, central da fé cristã é que enquanto Cristo não volta, nós cristãos devemos viver apenas e tão somente pela fé. O mundo em que vivemos hoje, eu não poderia deixar de falar para vocês que o tempo em que vivemos é um tempo de angústia, de insegurança, de medo, de incerteza, de imprevisibilidade, de provação. Para muitas pessoas, um tempo de dor, de sofrimento, a angústia permanente diante da morte, da finitude humana. Perguntas que nos incomodam hoje: como será o futuro? Como será o amanhã? Quando a vida voltará ao normal? Aliás, fala-se tanto que nós não voltaremos mais ao normal antes da pandemia, que nós deveremos adotar um novo normal para as nossas vidas, e esse novo normal está impregnado de incerteza, de imprevisibilidade, de angústia. Como vamos viver neste mundo incerto e imprevisível? O profeta Abacuque, há mais de 2.700 anos, o apóstolo Paulo e o autor de Hebreus, há mais de 2.000 anos, trazem para nós a cosmovisão cristã reformada, adotada pela igreja protestante espalhada por todo o mundo. A única maneira de vivermos neste mundo imprevisível, marcado pelas angústias e pelos desafios desta existência, a única maneira é viver pela fé. E eu queria tentar entender um pouquinho com vocês nesta oportunidade o que representa a fé para o autor de Hebreus. O que é a fé com a qual nós devemos viver as nossas vidas neste mundo imprevisível, marcado pela insegurança, marcado pela incerteza, pelo medo e pela angústia. Alguns autores falaram sobre a fé. Merval Rosa, em seu livro Psicologia da Religião, ele vai dizer o seguinte: existe uma tendência geral para crer. Nem todos creem nas mesmas coisas, mas todos creem em alguma coisa. Alguns creem em Deus, outros creem em deuses que para si fabricam. Queridos, o autor de Hebreus e toda a mensagem e toda a cosmovisão cristã reformada nos apontam um desafio na vida. Somos desafiados a viver pela fé, crendo na existência de um Deus todo-poderoso. Paul Tillich, que é um grande teólogo sistemático, em sua resposta à pergunta sobre o que é a fé, ele se expressa de algumas maneiras. Ele vai nos dizer: a palavra fé confunde as pessoas, levando a extremos como ceticismo ou fanatismo, resistência pela razão ou sujeição emocional, rejeição da religião genuína
ou aceitação total de falsas religiões. E o que Paul Tillich está querendo dizer é que às vezes nós caminhamos no extremismo do fanatismo religioso ou no extremismo do ateísmo, da descrença total, do ceticismo total diante da religião. E Paul Tillich então vai dizer que a fé genuína, ela se envolve com aquele que é totalmente outro, com aquele que nos toca incondicionalmente, com um Deus soberano e baseado no maior mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Paul Tillich vai dizer que não existe fé genuína, senão a fé no único Deus, verdadeiro, invisível, incondicional, imutável, aquele que não se prende às circunstâncias, aquele que não se limita aos desejos e às ideias e à razão humana. Para Paul Tillich, o absoluto, o infinito, o eterno é aquele alvo da nossa genuína fé. Paul Johnson, em seu livro Funções da Fé, também nos fala que pela fé o homem explora o desconhecido e busca um encontro com aquele que transcende a realidade. A fé cria valores, condicionam a vida, nos ajudam a viver, nos ajuda a viver. A fé tem a capacidade de unir pessoas. A fé reduz as tensões da vida humana. A fé leva o ser humano a compreender-se mais, a si mesmo. A fé tem o poder de transformar radicalmente a vida humana e nos levar a viver uma vida baseada naquele que é totalmente invisível, incondicional, imutável, que é o nosso Deus. Portanto, queridos, a fé é algo precioso. E como os reformados entenderam, como Abacuque entendeu, como Paulo entendeu, como o autor de Hebreus entendeu, a única maneira de vivermos, irmãos, no meio dessa pandemia, desse mundo imprevisível, cheio de inseguranças e incertezas, é vivermos pela fé. É vivermos pela fé. E o autor de Hebreus, então, traz para nós uma definição de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E aí então nós entendemos que o autor de Hebreus está querendo nos fazer pensar no que representa a fé nas nossas vidas. É bom nós lembrarmos que os destinatários desse texto de Hebreus, os cristãos para os quais o autor de Hebreus enviou o seu texto, estavam vivendo momentos de grande instabilidade, com um risco muito grande diante das perseguições e de abandonar a própria realidade da fé. É importante nós observarmos que no próprio texto que nós lemos, o autor fala sobre retroceder, sobre voltar atrás, sobre desanimar, sobre desistir, sobre abandonar a carreira da fé. No capítulo 12, o autor fala sobre isso. Nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, a carreira de fé. Então esse autor está preocupado com as pessoas que estão vivendo num mundo incerto, imprevisível, perigoso. Ele está preocupado com essas pessoas para que elas não abandonem a fé, não deixem de lado a relação com o invisível, com o sobrenatural, com Deus que é único, verdadeiro e é capaz de transformar a realidade. E aí então nós chegamos a algumas ideias do autor de Hebreus. E eu queria, para o nosso estudo, para a nossa meditação, rapidamente enfatizar algumas questões sobre a maneira como nós devemos viver no mundo e enxergar o mundo, a nossa cosmovisão de fé reformada, baseada na palavra de Deus. Primeira coisa, primeira evidência, ou primeira lição que nós poderíamos olhar para o livro de Hebreus e meditarmos nesta oportunidade. A fé é um elemento que nos ajuda a viver e a morrer. É interessante isso. Pela fé nós vivemos, mas pela fé nós suportamos também a realidade da morte. E, portanto, segundo o autor de Hebreus,
A fé é uma questão de vida ou de morte. Se você ler o capítulo 10 e o capítulo 11, o autor de Hebreus vai dizer que muitas pessoas no passado que viveram pela fé foram capazes de subjugar reinos, enfrentar espadas, permanecer fiéis a Deus em meio às guerras. Tiveram a oportunidade de realizar grandes coisas e também pequenas coisas. Homens e mulheres que o autor de Hebreus diz aos quais o mundo não era digno. Pessoas que viveram suas vidas inteiras pautando suas vidas pela fé e ao mesmo tempo foram pessoas que passaram pela morte, porque carregavam no seu peito e na sua mente, no seu coração, a realidade da fé em um Deus soberano, Criador de todas as coisas. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, viveram e morreram pela fé. Pela fé eles creram que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas invisíveis. Irmãos, queridos irmãos, para vivermos no mundo de hoje, precisamos crer naquele Deus soberano, Criador de todas as coisas, que é invisível e pelo qual nós somos capazes de viver ou morrer. Na vida ou na morte, vivemos pela fé. E a fé, portanto, então, numa segunda expressão, é o desafio àquilo que não podemos ver. Quando nós olhamos para as nossas circunstâncias, quando nós olhamos para a realidade mundial, para a realidade brasileira, desorganização do mundo, crise política, crise econômica, crise sanitária, medo da pandemia, medo da doença. Quando nós olhamos para as nossas circunstâncias, viver pela fé significa tirar os olhos destas circunstâncias, embora nós estejamos envolvidos por elas. Mas a fé nos leva a tirar os olhos das circunstâncias e a olharmos para o invisível, para o Deus soberano, Criador de todas as coisas. E a fé, portanto, nos alimenta no mundo visível de insegurança, de medo, de angústia. A fé nos alimenta daquilo que é invisível. E o autor de Hebreus nos dá alguns exemplos daquilo que é invisível. No capítulo 10, versículo 34 a 35, o autor nos diz: tendo ciência, irmãos, de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Queridos, nós possuímos, além da realidade humana, além dos nossos carros, das nossas casas, da nossa própria saúde, a fé nos ajuda a perceber que nós possuímos um patrimônio superior a tudo isso, que é a vida eterna. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Irmãos, nós vivemos num mundo visível, cheio de coisas, de circunstâncias que muitas vezes nos confrontam. Mas quando nós vivemos pela fé, nós entendemos que é o invisível que nos alimenta e que nos faz perseverar até o fim, quer na vida, quer na morte. Como diz o autor de Hebreus, pela fé entendemos que todo esse universo visível veio a existir daquilo que não aparece, daquilo que é invisível. Queridos irmãos e queridas irmãs, na vida ou na morte, Deus nos desafia a caminhar e a viver pela fé, rumo ao desconhecido, ao invisível, aquilo que Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos irmãos, aquilo que é invisível nos alimenta a enfrentarmos o visível, as circunstâncias, as angústias, as inseguranças à nossa volta. A vida e a morte é um convite a uma caminhada rumo ao desconhecido, àquilo que não pode ser previsível. E, portanto, o autor de Hebreus, então, nos desafia a corrermos esta carreira da fé com perseverança,
com confiança, porque nós já temos algo invisível que será revelado por Deus, aquele Deus soberano, Criador de todas as coisas, que nos desafia a vivermos neste mundo de lutas, de sofrimentos, de angústias, de imprevisibilidades, de incertezas, de medo. Esse Deus nos desafia a viver pela fé. E a fé então se alimenta daquilo que não se pode ver. A fé implica em perseverança numa carreira a qual nós caminhamos em direção ao desconhecido, aquilo que Deus tem preparado para nós e que não se limita a estas circunstâncias. A fé é um desafio, um convite a um relacionamento firme, fiel com o nosso Deus invisível, sobrenatural, o totalmente outro, o absoluto, aquele que é mistério e que nos fascina. Não adianta, nós não vamos conseguir explicar, resolver Deus como se fosse um problema racional. Deus não se explica pela razão, Deus se contempla, se vive pela fé. Jean-Yves Le Loup nos diz que Deus não é um problema a resolver, Deus não é uma pergunta a responder, mas Deus é um mistério a ser contemplado, e viver pela fé significa que eu não vou ter todas as respostas para a minha vida, mas eu vou ter confiança, eu vou ter entrega, eu vou ter relacionamento com um ser sobrenatural que transcende a realidade humana, que me consola, que me conforta, que me direciona e que me empurra em direção a uma vida eterna que está preparada no seu mundo invisível, mas que um dia será revelada a todos nós na glória eterna do nosso Deus. Queridos irmãos, nós estamos vivendo um mundo em que as pessoas estão falando muito da ciência, estão falando muito em crer-se ou não na medicina, nas pesquisas, se vamos ter ou não vamos ter vacina, o que é a Covid, o que é a pandemia. Devemos acreditar na ciência, na posição, nas opiniões dos homens. Nós vivemos um mundo em que a razão e a própria autossuficiência humana estão em xeque. Os gregos do passado diziam que a única maneira de você viver no mundo era pela razão. Os primeiros filósofos falaram sobre isso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, os autores bíblicos nos desafiam e nos dizem que a única maneira de vivermos neste mundo não é pela razão, mas é pela fé no nosso único Deus, soberano, Criador de todas as coisas, que nos alimenta das suas promessas invisíveis, mas que um dia na glória eterna, aquele que vem virá, voltará, e até aquele dia nós vamos viver pela fé. Que Deus te abençoe e que você continue vivendo pela fé somente no único Deus e verdadeiro Senhor das nossas vidas, dono de todas as coisas, que criou todas as coisas e que um dia voltará para redimir todas as coisas e conduzir a sua igreja à vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.